Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E dessa feita, indicando essa obra, que é Lançamento Pentateuco, conciliando a história judaica com a fé cristã. Uma obra que vocês já viram aqui, né? É esse símbolo aqui que é famoso, da Thomas Nelson, que juntamente com outras editoras, Vida Nova, tem trazido aí obras preciosas, maravilhosas. E esse final de ano vai vir muita coisa boa aí. Até o final de ano aí, prepare o 13º, porque só obra de peso. E quem escreve essa obra é o Wilson Porte Júnior. O Wilson Porte Júnior, que é um pastor, Porte Júnior, que é um pastor batista, tá? Você encontra vários vídeos dele aqui no YouTube. É um bom pregador. Eu não conheço pessoalmente, mas é um homem de Deus, né? Pelo que ele fala, como ele se porta, enfim. Eu não conheço pessoalmente, nunca vi ele, mas a forma que ele se porta, é um pastor de igreja, uma pessoa séria, é um homem de Deus. Aqui, ó, a capa é maravilhosa. Aqui você tem Moisés, ó, o cajado dele, Moisés e os 10 mandamentos. Na primeira parte você tem 3, na segunda parte você tem 7 mandamentos, totalizando 10, né? 10. Então, nessa obra, ele vai trabalhar os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, e qual é a mensagem desses livros, desses 5 livros, que é a base, é a espinha dorsal da fé judaica. É a espinha dorsal da fé judaica. Tá? Então, uma obra assim maravilhosa. Elias, quantas páginas? Vamos lá. Aqui no final você tem várias obras, né? Da editora aqui. Aqui, ó, da editora God Books. Então é uma junção, né, da God Books com a Thomas Nelson. E aqui, ó, parte final, você tem várias obras dessa editora aí, ó, God Books, que também é uma editora reformada, né? E ó, Charles Spurgeon, aqui o pastor Heber Carlos Júnior, Heber Campos Júnior, na verdade, que é uma obra do Nicodemo sobre o avivamento, que da Ruth Salviano Almeida, reformadoras. Você tem o impacto da humildade do Wilson Porte Júnior, João Calvino, o melhor de João Calvino. Maravilha. Então, no total aqui, ó, essas folhas finais, você vai ter aí, deixa eu pegar aqui, 247, umas 255 páginas. 255 páginas, tá? 255 páginas. E quem é o Wilson Porte Júnior? Quem é o Wilson Porte Júnior? Tá aqui, ó, ele é pastor da Igreja Batista, Liberdade, em Araraquara, São Paulo. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, que é muito conhecido, um dos melhores seminários do Brasil. É mestre em divindade, com ênfase em teologia histórica pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, na Universidade Mackenzie, e mestre em teologia pelo Puritan Reformed Theological Seminary, que ele fez lá fora, né, nos Estados Unidos. É conferencista e professor de Antigo e Novo Testamento, hebraico e teologia bíblica de missões no Seminário Martin Bucer, em São José dos Campos, São Paulo. E esse mestrado em teologia que ele fez lá fora foi com ênfase no Antigo Testamento, principalmente do Pentateuco, que ele gosta muito do Antigo Testamento, é professor do Antigo Testamento, e com ênfase, o mestrado teve ênfase
no Pentateuco. E aqui ele vai falar da correlação entre o Pentateuco e a fé cristã. Olha, o livro é maravilhoso. Aqui, ó. As divisões, ó, as folhas, os capítulos, todas as folhas que você vai ver os capítulos, tá em preto. As folhas são pretas, na verdade, né? São pretas. Tá muito bem feito, o acabamento. A obra saiu agora, né? Saiu agora. Aqui está o sumário. Olha o sumário. O sumário também é maravilhoso. Tá? Maravilhoso. Você tem aqui a apresentação da obra, o prefácio do pastor Renato Vargens. Você tem a introdução do Wilson Porte Júnior, daquilo que ele vai tratar na obra. E aí começa o capítulo 1, ele vai trabalhar o Pentateuco e seu contexto religioso. Tá? O Pentateuco e seu contexto religioso. Lembrando que Pentateuco é o coração da fé judaica, né? Ali tem tudo. A eleição da nação de Israel, os patriarcas, a origem de tudo. No livro de Gênesis. Então, tudo sobre salvação, redenção, o povo de Israel, a eleição de Israel, na pessoa do seu patriarca Abraão ou nos patriarcas, está tudo ali, em Gênesis, e você vê os desdobramentos em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, capítulo 1, o Pentateuco e seu contexto religioso. Capítulo 2, o contexto apologético por trás do Pentateuco. Capítulo 3, o contexto autoral por trás do Pentateuco. E como ele é pastor, é conservador, é ortodoxo, ele vai defender a autoria mosaica. E apesar, queridos, que na academia, tá, não se defende mais que Moisés é o escritor. Não se defende mais. Tá? Inclusive eruditos cristãos, não defendem mais que Moisés é o autor. Pouca gente hoje na academia defende a autoria mosaica. Pouca gente. E aqui o Wilson Porte Júnior, ele vai defender a autoria mosaica, né? Então, o contexto autoral por trás do Pentateuco. Capítulo 4, contexto histórico por trás do Pentateuco. Então, ele trata o contexto religioso, o contexto ali histórico, cultural, enfim. Capítulo 5, ele vai começar a trabalhar os livros, né? Qual é a mensagem de Gênesis, né? Ó, Gênesis, a eleição da nação. Então, esse é um dos propósitos do livro de Gênesis, mostrar que Deus escolheu a nação de Israel na pessoa do seu patriarca, Abraão. Capítulo 6, Êxodo, a libertação. Capítulo 7, Levítico, santificados para adorar. Capítulo 8, Números, a instrução da nação em meio ao deserto. E o capítulo 9 é o último livro, Deuteronômio, que significa repetição da lei ou segunda lei. Ele coloca o tema aqui, obediência por amor. Aí você tem referências, notas e sobre o autor. Referências são a bibliografia que ele usou, tá, para escrever esse livro. Vários livros você pode encontrar em português. Deixa eu mostrar para vocês. Esses livros são bons, escritos por escritores brasileiros, que você pode pegar as referências ou a bibliografia que eles usaram para comprar as obras, né? Caso você não leia como eu, não leio em inglês. Então, se você é como eu, só lê em português, então você pode adquirir essas obras aqui, ó. Cadê? Como aqui, essa obra aqui, ó, do Ailton Barbosa, o mito e a história da criação, que é da editora Fonte, né? Editorial. Aqui você tem mais, ó. Cadê? Ó, Raymond Brown, Entendendo o Antigo Testamento. Esse livro é barato. Você tem a outra aqui, ó. Do Trempen Logman III e Raymond Dillard, Introdução ao Antigo Testamento. Também essa obra top.
Você tem Peter Ellis, Os Homens e a Mensagem do Antigo Testamento. Editora Santuário. Você pode procurar aí, até na estante virtual você pode encontrar esse livro. Aqui você tem mais, ó, obras como o Dicionário de Ética Cristã, tá? As obras de Fábio Josefo, Antiguidades Judaicas, tá vendo aqui, ó? E por aí vai. Essa obra é muito famosa do Lazar, né? Do David Hubbard e Raymond Lazar. Introdução ao Antigo Testamento, que é o John MacArthur. Enfim, você pode conferir aqui na bibliografia essas obras em português e adquiri-las. Vamos lá, queridos. Vamos pegar aqui alguns capítulos para nós tratarmos aqui. Vou pegar o capítulo 1, o Pentateuco e seu contexto. Está na página 23. Eu gostei muito desse livro, viu? Muito bom mesmo. Para você te dar uma visão panorâmica excelente sobre o Pentateuco e traz o viés conservador, né? Não o viés liberal. Os liberais, muitos deles falam que Moisés não existiu, Moisés é uma criação, Moisés é uma ficção. Se Moisés existiu, ele não é nada daquilo que o Pentateuco fala, né, que traz Moisés como herói. Os caras são terríveis, os liberais são terríveis. Então está aqui, o Pentateuco e seu contexto religioso. Aí ele começa falando, o Wilson Porte Júnior, que ele tem estudado o Pentateuco, tem o seu mestrado voltado para esses 5 livros, né, do Antigo Testamento. Aí ele vai falar aqui, ó, tá? Que ele tem estudado, analisado o Pentateuco. Depois ele vem aqui, ó, o contexto do Pentateuco. Qual foi o contexto, o que estava por trás ali quando Moisés escreveu o Pentateuco? Qual é o contexto? Você vai para o texto bíblico, você tem que entender o contexto histórico, cultural, tá? Porque Moisés falou o que falou. Aí você tem que usar o auxílio da exegese, né? Que é cavar, extrair do texto. Você entender a mensagem de Deus para eles, para os destinatários do livro, para depois você entender a mensagem de Deus para você. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Muita gente esquece disso, né? Muita gente esquece disso. Então, o contexto do Pentateuco. Como ele fala aqui, ó. Precisamos também entender o mundo dentro do qual essa mensagem foi inserida, a mensagem do Pentateuco. Como era o mundo naquela época? O que as pessoas viviam e no que criam? É importante lembrar que o Pentateuco foi escrito e, acima de tudo, dado para o povo israelita, no período pós-escravidão egípcia, depois do cativeiro egípcio, após 400 e poucos anos, durante os quais os israelitas, depois da morte de José, acabaram sendo escravos do Egito, quando veio outro faraó que não conhecia José. Aí vem trazendo, tá? Contexto do Pentateuco. Aí você também aí tem um contexto das religiões vizinhas, ou melhor, das nações vizinhas da nação de Israel, que eram nações totalmente politeístas, adoravam vários deuses, várias divindades. Inclusive, o principal problema de Israel, dentre vários, mas o principal foi a idolatria. Foi a idolatria. O povo se misturou e começou a adorar as divindades, os deuses das nações vizinhas. E Deus fala, está no livro de Êxodo, está em Levítico, está em Deuteronômio, para o povo não adorar outros deuses, que Ele é o único Senhor, como o famoso texto, né, o Shema, de Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, o famoso texto lá, Deuteronômio 6,4, mas o povo estava nem aí, adorou várias divindades. Então ele vai trabalhando aqui o contexto, né?
contexto do Pentateuco. Depois ele vai pegar aqui, ó, o contexto religioso babilônico e sua relevância para a compreensão da religiosidade dos israelitas no Antigo Testamento. O contexto religioso babilônico e a sua relevância para a compreensão da religiosidade dos israelitas no Antigo Testamento. Queria falar de Nimrod. Ó. Quem foi Nimrod? Ele foi bisneto de Noé, possivelmente chamado também de Sargão da Acádia, como o Dr. Thomas Constable, do Dallas Theological Seminary, comenta: é possível que Sargão da Acádia, o qual muitos historiadores antigos afirmam ter sido o primeiro rei da Babilônia, possa ser Nimrod, cujo nome significa devemos nos rebelar. O próprio nome do camarada era uma rebelião, né? Nos tempos antigos, muitas pessoas tinham mais do que um nome. Em hebraico existe a palavra Nihid, que está relacionada à rebeldia. E segundo Joséfo, ele que foi o pivô, o mandatário da Torre de Babel, né? A Torre de Babel. Nimrod seria um nome relacionado a um ser rebelde. É por isso que muitos comentaristas acreditam que esse Nimrod das Escrituras provavelmente não se chamava originariamente Nimrod. É mais um título, né? Falando que ele era um rebelde. Pois qual mãe daria a seu filho o nome de rebelde? No passado era muito comum as pessoas receberem outro nome dado pela sociedade, por si mesmas ou por historiadores futuros, para expressar aquilo que elas foram ou representaram em vida. Casos de pessoas que tiveram nomes mudados da Bíblia, casos de pessoas que tiveram nomes mudados na Bíblia. Abrão para Abrão, Abrão pai da altura, Abraão pai da multidão, Jacó para Israel, Saulo para Paulo, tá? Na verdade, Saulo não foi mudado o nome, né? Saulo não foi mudado o nome. Saulo não teve seu nome mudado. Não teve. Saulo não teve seu nome mudado. Saulo era o nome dele de batismo e Paulo era o nome dele romano. Eu não sei o que foi a intenção aqui do Wilson Porte Júnior, mas aqui não teve mudança de nome, não. Os outros eu concordo, mas Paulo mudou o nome. Paulo tinha o nome dele romano, que Paulo significa humilde ou pequeno. Saulo era o nome dele de batismo, que ele era judeu, que vem de Saul, o primeiro rei de Israel. O pai dele colocou o nome dele Saulo, porque assim como Saul era da tribo de Benjamim, Paulo também era da tribo de Benjamim, e o seu pai coloca o nome dele de Saulo para homenagear o primeiro rei de Israel. Então, mas tudo bem, está valendo. Saulo para Paulo, muitos outros homens e mulheres, como Sarai para Sara, tiveram seus nomes mudados em razão de acontecimentos em sua vida. Outras pessoas também passaram por alterações em seus nomes, mas para expressar algo positivo. Era uma espécie de sobrenome que não lhes fora dado por seus pais, tá? Como João Batista, Jesus o Cristo e por aí vai. Ele vai trazendo aqui, ó. Aí ele vai trazer aqui para você, ó. A Bíblia fala sobre ele. Sim. Deixa eu pegar a primeira aqui, ó. Se esse homem ficou conhecido como Nimrod, ou seja, como rebelde, provavelmente sua mãe não deu esse nome a ele. Sua vida deve ter sido povoada de rebelião. Por isso o nome Nimrod. A Bíblia fala sobre ele, sim, em Gênesis 10, onde temos uma breve apresentação sobre a vida de Nimrod, falando um pouco sobre o que ele fez. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reinado foi Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele,
Para a Síria edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Está em Gênesis capítulo 10, de 6 a 12. Então, quando fala que Nimrod era caçador, gente, ele não era caçador de animais, ele era caçador de homens. Praticamente aí ele era um escravagista. Ele escravizava os homens, tá? Ele escravizava os homens. Então o camarada era terrível. Por isso o nome Nimrod, o rebelde, aquele que gosta de rebelião. Mas não era o nome dele de batismo, de nascimento. Aí ele continua aqui falando um pouco da história de Nimrod, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Tá? Com quem ele se casou. Vai falando aqui, ó. Isso é só um capítulo 1, tá? Que ele vai te dar todo o contexto histórico, cultural, religioso do Pentateuco para depois trabalhar livro a livro. O livro de Gênesis até o livro de Deuteronômio. Que você tem as divindades, ó, que eram adoradas. Ele vai trazer aqui a tradição babilônica ou a mitologia babilônica, que fala que Nimrod, ele casou com Semiramis, tá? E ela lhe deu um filho, o nome desse filho era Tamuz, tá aqui, ó, vai falar, ó, tá? Ele vai trabalhando, aqui tem Astarote, ó, Astarote, ó, Baal, nomes conhecidos da Fenícia, Semiramis, esta é Astarote, Baal é Tamuz. Com a história da própria religião fenícia, as práticas mudaram, porque dependendo da nação e do império que se levantava, os deuses eram os mesmos, mas só trocavam de nome. Só trocavam de nome. Tá? Aí você tem aqui, ó, Ishtar, Ísis, Afrodite, Vênus, por aí vai. Afrodite é uma deusa grega, tá? Vênus é uma deusa romana, tá? Da mitologia romana. Mas são deuses que mudam de nome e às vezes até de funções devido ao império que está no poder e por aí vai. Isso acontece com todas as mitologias. Todas as mitologias. Quem estuda a mitologia sabe que eu estou falando, né? Sabe que eu estou falando aqui a verdade. Então, ó, livro maravilhoso. Esse é o contexto. Esse é o capítulo 1, gente. Traz muita informação aqui. Capítulo 1, ó, que é o contexto religioso do Pentateuco. Depois você tem o contexto apologético. E vamos pegar aqui, ó, o capítulo 5 sobre o livro de Gênesis. Está na página 141. Aqui, ó, capítulo 5. Gênesis, a eleição da nação. A eleição da nação. Então, o livro de Gênesis trabalha isso. É o livro do começo, dos princípios, a própria palavra, o significado do nome Gênesis significa isso, tá? O livro dos começos, o livro do princípio, que mostra a criação do universo e também aí os desdobramentos da queda de Adão, a criação da humanidade, enfim, do primeiro casal. Em Gênesis você tem tudo. Em Gênesis você tem tudo. Aí vai falar aqui, ó, vamos registrar algumas observações. Começando com a palavra que denomina o Pentateuco na cultura judaica, Torá, é assim que o povo hebreu conhece o Pentateuco. Segundo Eduard Jung, a palavra Torá significa lançar ou projetar ou orientar, ou lei, ou mesmo instrução. Segundo autores mais recentes que eu tenho lido, a ideia mais forte por trás da palavra Torá é a de instrução. Aí ele vai trabalhando aqui, ó. Ele vai falando aqui, ó. Olha que top. Tá? Trabalha todo o livro de uma maneira
dá uma síntese muito boa no livro de Gênesis, tá? Ele vai trabalhando. Aí ele vai te dar aqui um parêntese sobre o estilo de Gênesis, tá? Como é que o escritor trabalha o livro, tá? Sobre o título de Gênesis, como eu falei no início, ele vai defender que foi Moisés que escreveu. Então ele é conservador, né? Sobre o título de Gênesis, por que Gênesis? Que princípio, né? O livro dos princípios, o livro dos começos. Olha só. O progresso da revelação. Muita coisa boa que ele vai falando aqui sobre Gênesis. Então eu te dá o panorama da mensagem do livro de Gênesis. Depois, o capítulo 6, ele vai trabalhar o segundo livro, que é Êxodo. Significa saída, libertação. Tá? Qual é a mensagem de Êxodo? É só libertação? Não. Você tem a instituição das festas de Israel, da Páscoa, você tem ali a peregrinação do povo no deserto, enfim. Você tem os milagres de Deus, você tem a construção do tabernáculo no deserto, todos aqueles símbolos, como a Arca da Aliança, como aquela estrutura da tenda, né, do tabernáculo que Deus mandou construir, vai ter muito sentido para o povo de Israel no futuro, e por aí vai. Então ele vai trabalhando aqui, ó, no livro de Êxodo, tá? Vai te dar uma compreensão maravilhosa. Depois ele vai trabalhar o título de Êxodo, por que Êxodo? Por que Êxodo? Ele vai te dar aqui. Depois, ó, textos sobre a autoria de Êxodo. Será que foi Moisés mesmo que escreveu? Sim, foi Moisés, ele vai defender. A forma do livro. Deixa eu correr aqui. Você vai para o capítulo 7, agora vem o livro de Levítico, que é um livro que foi escrito é um manual para os sacerdotes, para a tribo de Levi, a tribo separada por Deus para trabalhar com as coisas do Senhor, né, com o sagrado. Aqui é Levítico, tá? Um pouco sobre a mensagem de Levítico, que ele fala no começo lá, que se fosse resumir o livro de Levítico em uma palavra, a palavra seria santificação. E é verdade. A atualidade da mensagem de Levítico, tá? E como ele faz um intercâmbio aqui, né? O Pentateuco com a fé cristã. Com a fé cristã. Então você entende também o Pentateuco à luz do Novo Testamento, dos Evangelhos, das cartas de Paulo e por aí vai. Uma coisa está conectada à outra. Então você tem aqui, ó, a estrutura literária aqui, ó, do livro de Levítico. Show de bola. Vamos entender Levítico. Eu não estou lendo por causa do tempo, tá, gente? Muito bom, muito bom. Você tem uma correlação entre Levítico e Hebreus. O escritor da carta aos Hebreus conhecia muito bem o livro de Levítico. Por isso tem gente que defende que quem escreveu Hebreus foi Barnabé, né? Porque como Barnabé foi um levita, então Barnabé conhecia muito bem o sacerdócio, esse livro. Mas é uma hipótese, né? Não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. Mas tem gente que defende que foi Barnabé. Aí vem o capítulo 8, que é o livro de Números, que é o livro da instrução da nação em meio ao deserto. E depois ele vai trazer o último livro, que é Deuteronômio, que significa segunda lei ou repetição da lei. E por quê? Ele vai explicar por quê. Então é um livro maravilhoso, top,
para você entender ali o contexto do Pentateuco, contexto histórico, cultural, religioso, para você entender a mensagem de Gênesis, a mensagem de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, um livro maravilhoso para você que dá aula na escola bíblica dominical, para você fazer um estudo bíblico, para você entender um pouco sobre o Pentateuco, tá? Conciliando a história judaica com a fé cristã. Então, é uma obra maravilhosa, eu gostei muito dessa obra, gostei muito. E se você também gostou, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações.